Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Como que você está? Tudo na paz, tudo tranquilo? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, porque você está vivo, você venceu mais um dia. Agradeça a Deus, seja agradecido em nome de Jesus. Quero te fazer uma pergunta hoje que você pode achar estranho. Mas eu vou te fazer essa pergunta. Se você fosse uma árvore, que fruto você daria hoje? Qual seria o fruto que sairia de você hoje? A palavra de Deus, ela nos diz que as boas árvores dão bons frutos e as árvores ruins dão frutos ruins. A palavra de Deus nos diz também que pelo fruto você conhece a árvore. Se você pega uma laranja, você sabe que é uma laranjeira. Se a laranja é doce, você sabe que aquela laranjeira é boa. Foi bem plantada, bem cultivada. Se aquela laranja é azeda, você olha para a árvore e já vê que ela não foi muito bem cuidada. Então a palavra de Deus, ela nos diz que pelo fruto você conhece a árvore. E por que eu quero te perguntar isso? Por que eu quero que você olhe para dentro de você e veja quais os frutos que têm saído de você? Porque eu quero entrar numa questão que são os frutos do Espírito. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, nós lemos assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contamos certo? 9 frutos, né? Amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 os frutos do Espírito. E ele termina dizendo assim que contra essas coisas não há lei. Contra os frutos do Espírito não existe nenhuma lei contra eles. Eles superam todas as leis. O que ele está querendo dizer com isso? A pessoa que tem em sua vida amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, muito dificilmente ela vai quebrar as leis. É uma pessoa que vai ter bom senso. É uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo 5 de Gálatas, se você pegar o capítulo todo para ler, você vai ver que a partir do versículo 16, nós lemos assim: por isso digo. O apóstolo Paulo está escrevendo para os crentes, para os membros de Gálatas. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, olha só que interessante. As obras da carne são manifestas. E elas são imoralidade sexual,
impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. E ele continua dizendo assim: inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E eu volto à pergunta agora: qual o fruto você tem mostrado? Qual o fruto tem saído de você? Essa árvore que é você, como diz a palavra de Deus, que nós seremos árvores plantadas junto a ribeiros, que darão seus frutos de tempo em tempo. Qual o fruto tem saído de você? Principalmente você que já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida, que já entregou a sua vida para Jesus, que já se arrependeu dos seus pecados e diz ser cristão. Qual o fruto tem saído de você? Você é uma árvore que tem dado que fruto? Eu acho interessante aqui, como nós vemos no versículo 19, ele fala sobre obras da carne. Obras da carne. E no versículo 22 ele fala de fruto do Espírito. E eu comecei a pensar nessa questão de obra da carne e fruto do Espírito. Por que essa diferenciação? Quando você vê obra geralmente você faz uma vez só. A obra da carne. Ou seja, você faz aquela obra e termina aquela obra. O fruto não. O fruto, ele vem um fruto novo de tempo em tempo. A árvore dá um fruto, você colhe, come. Daqui a um tempo ela dá fruto novamente, você colhe e come. Daqui a um tempo ela dá fruto novamente. Ou seja, o fruto do Espírito, ele é constante. A obra da carne, ela é uma única vez. E ela pode, nessa única vez, te destruir. Nessa única vez, ela pode te levar à morte. Nessa única vez, ela pode acabar com a tua vida. Mas o fruto do Espírito sempre vai te dar vida. Sempre vai te trazer mais vida. Sempre vai te trazer mais intimidade com Deus, mais intimidade com o Espírito Santo. É interessante que ele fala que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E ele fala que contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não existe nada que te condene. Pergunto mais uma vez, que tipo de árvore você é? Você é uma árvore guiada, plantada, orientada pelo Espírito Santo? E você dá frutos do Espírito Santo? Você foi batizado pelo Espírito Santo e se vê em você a ação do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nós precisamos nos encher diariamente do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos plenos do Espírito Santo, duas coisas acontecem primordialmente com a gente. A primeira coisa é que nós
vivemos a nossa vida como se nós estivéssemos num rio. Um rio onde nós não conseguimos colocar os pés no fundo. O Espírito Santo é que nos leva. O Espírito Santo é que nos conduz. O Espírito Santo é que nos direciona. Ele intercede por nós, ele nos orienta. Ele nos dá direção, ele nos diz por onde ir para chegarmos à vontade do Pai. Através do caminho que é Jesus. E outra coisa interessante é que nós começamos a dar esses frutos. Se nós somos cheios do Espírito Santo, nós amamos mais. Nós somos mais alegres. Nós temos em nós a paz que excede todo entendimento. Aquela paz que enche o nosso espírito de certeza da vitória. Certeza de que nós chegaremos do outro lado, de que Deus estará sempre no controle da nossa vida. Sabe, nós teremos muita paciência, principalmente para esperar o tempo de Deus. Esse fruto do Espírito, paciência, ele serve para que a gente sempre esteja agindo no tempo de Deus, para que a gente não faça as coisas apressadamente, para que a gente não tome decisões apressadas. Lá no livro do Antigo Testamento, em Gênesis, nós vemos Abrão e Sarai, Abrão e Sarai, tomando uma atitude apressada, querendo ajudar a Deus. Nós vemos eles tomando essa atitude de Abrão se deitar com Agar, a serva de Sarai, para ter um filho, uma vez que Sarai era estéril. Então Abrão se deita com Agar, Agar engravida e nasce Ismael. Por quê? Porque eles não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus, para que a promessa se cumprisse. Então nós vemos decisões apressadas, nós vemos pessoas tomando decisões apressadas, fora de tempo. E muitas vezes atrapalhando os planos de Deus. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus e acabamos atrapalhando os planos de Deus. Mas quando nós temos paciência, nós esperamos o tempo de Deus, nós sabemos aguardar, nós nos colocamos na posição de espera. E isso é interessante por quê? Porque Deus nunca nos mostra o seu plano completo. Deus, ele manda que a gente dê o próximo passo. E quando nós damos o próximo passo, ele nos mostra o próximo. Quando nós damos o próximo, ele nos mostra o outro. Deus nunca nos mostra o plano completo. Olha, você vai sair daqui e vai chegar aqui. Olha, eu vou te preparar para você cumprir isso aqui. Não. Deus, ele manda que a gente se prepare. Deus, ele manda que a gente saia do lugar. Deus, ele manda que a gente se coloque em movimento. E a partir da nossa fé, a partir da nossa obediência, a partir da nossa dependência do Espírito Santo, é que Deus vai nos mostrando, descortinando diante de nós o seu plano maravilhoso para a nossa vida. Mas é muito difícil a gente entender isso. É muito difícil a gente permitir, a nossa mente permitir ser guiada, sem ter controle daquilo que nós estamos fazendo. E é por isso que nós precisamos dos frutos do Espírito. É por isso que nós precisamos ser amáveis. A amabilidade é um fruto do Espírito. Nós precisamos ser amáveis, porque nós vamos encontrar muitas pessoas hostis, muitas pessoas que vão de encontro àquilo que Deus tem na nossa vida, vão nos criticar,
vão zombar da nossa cara. E nós precisamos ser amáveis com essas pessoas. Nós precisamos ser bondosos. Também é um outro fruto do Espírito. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Fidelidade. Fidelidade em todas as coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Devolvendo a Deus o resultado de tudo aquilo que Ele quer que a gente faça. Sabe, Deus sempre coloca nas nossas mãos dons, ferramentas, capacitação, para que a gente produza algo no reino de Deus. E quando nós somos fiéis, nós devolvemos a Deus os frutos daquilo que Ele colocou na nossa mão. O resultado daquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer. Por exemplo, Deus pode colocar sobre a sua vida o dom de cura. Todas as pessoas que você orar e elas forem curadas, você estará dando de volta para Deus os frutos daquilo que Deus colocou na sua mão. Isso é fidelidade. Se Deus coloca um dom sobre você e você se esconde, não usa aquele dom, não pratica aquele dom, você não está sendo fiel. E é interessante que lá no Novo Testamento a gente vê Jesus falando assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, muitas vezes Deus nos dá um dom, Deus nos dá uma ferramenta, Deus coloca sobre nós um objetivo, uma tarefa para nos testar, para saber o nosso coração, aonde está o nosso coração. E a partir do momento que nós correspondemos àquilo que Deus coloca sobre nós, Ele nos coloca mais responsabilidades. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então, a fidelidade também é um fruto do Espírito. A mansidão, sabe, você ser uma pessoa mansa. Entenda bem, ser manso não quer dizer ser otário. Ser manso não quer dizer ser capacho. Ser manso é você evitar as confusões. É você não começar as contendas. É você ser uma pessoa que evita, que abafa as brigas, as contendas, as discussões. Mas quando você é manso, não quer dizer que você é bobo. Tem muita gente que confunde a nossa mansidão achando que nós somos bobos, que nós somos otários, que eles podem fazer de nós gato e sapato. E isso não é assim. O fruto do Espírito é a mansidão. É a capacidade que você tem de não se irar, ou talvez se irar, mas não pecar, não reagir na raiva, não contra-atacar. Você ser um apaziguador, uma pessoa que não leva a contenda para frente. E o domínio próprio. Você se dominar, sabe? Você dominar principalmente a língua, as palavras, as ofensas que saem da nossa boca. O domínio próprio quer dizer que você consegue dominar os seus impulsos. Você não é uma pessoa que age por impulso, você não é uma pessoa que age na ira, que age na raiva, que age por impulso, que age porque é provocado. Não, você é uma pessoa que tem bom senso, você tem domínio próprio. Aquilo te atinge e você para, ora e fala: peraí, como que eu respondo isso aqui? Como que Jesus faria no meu lugar? Isso é domínio próprio.
É você dominar as suas ações a ponto de você não agredir, a ponto de você não ofender, a ponto de você não pecar contra outra pessoa. Mesmo que você esteja sendo injuriado, injustiçado, ofendido, mas você se domina. Quando você está no trânsito, por exemplo, que é um lugar onde eu confesso que eu sou muito fraco, quando você está no trânsito e é ofendido, ou alguém te fecha, ou, sabe, sobe aquela ira, e você tem que conseguir se dominar. Mesmo que a ira venha, eu não quero dizer que a ira não vai vir, ela vai vir. Você vai ficar irado, mas você não vai responder àquela ofensa. Você não vai sair correndo atrás da pessoa, né? Você vai se dominar, dominar as suas emoções, dominar aquilo que você está sentindo no momento para que você não peque. E o mais interessante é que a palavra de Deus, ela diz que quando nós damos lugar, quando nós demonstramos, quando nós frutificamos, permitimos que os frutos do Espírito se mostrem em nossa vida, a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Sabe, nada vai ficar contra você quando você é cheio do Espírito Santo e você frutifica através do Espírito Santo. Quando você mostra, demonstra, quando você tem em você esses frutos do Espírito, não existe lei contra você. Glória a Deus! E eu quero repetir a pergunta do começo. Qual fruto você está dando? Que tipo de árvore é você? Você é o tipo de árvore das obras da carne? Ou você é o tipo de árvore do fruto do Espírito? Eu espero que você seja do fruto do Espírito. Eu espero que você seja abençoado, cheio do Espírito Santo, e que você permita que o Espírito Santo te conduza cada vez mais. E que você pegue esses frutos do Espírito, esses 9 frutos do Espírito que estão em Gálatas 5, versículos 22 e 23. E que você deixe eles frutificarem na sua vida em abundância, para que você possa distribuir por todas as pessoas que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Amém! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre sua casa, sobre sua vida, sua família, sobre as pessoas que te rodeiam e que você ama. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o nosso canal. Nos ajude a levar essa palavra de Deus muito mais longe. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Seja abençoado e seja você uma bênção, aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.